السلام عليكم. أهلا بالأخ علي. Estamos aqui na aula presencial na Mesquita Abu Bakr as-Siddiq, em São Bernardo, e a gente espera o pessoal entrar também para a gente dar início, inshallah. Barakallahu bikum. كيف الأحوال؟ إن شاء الله بخير. أهلا بالشيخ عادل، كيف أحوالكم؟ وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا. Eu disse, irmã, a gente dá início aqui, fala uns 20 minutos e depois, se tiver outros assuntos ou qualquer dúvida, a gente conversa aqui também, tá bom? Ô senhor Lucena, ahlan wa sahlan, tá sumido? Esperar só mais um minuto. Ok, Sheikh Adel. Onde está Akh Muhammad? Está no sul ou está em São Paulo? Wa alaikum salam wa rahmatullah. O que é um pouco? Você está um pouco em São Paulo? Eu tô te falando. Ah, São Paulo, mashallah. Tá aí, eu vou atrás de você daqui a pouco, então. Manda o endereço. Então vamos dar início, inshallah ta'ala, e depois a gente abre também para qualquer pergunta, comentário que qualquer um dos irmãos ou irmãs tiver, tá bom? Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Eu marquei como assim, como título principal, principal ideia que a gente vai tratar dela agora, as qualidades da perfeição da religião. O que significa a perfeição? A religião de Deus Altíssimo seja, ela deve ser perfeita. Ela é perfeita. Ou seja, ela é completa. Ela é absolutamente livre de todos os defeitos e de todas as más qualidades. Claro, a pessoa que aplica, que pratica a religião em sua vida, pode ter falhas, pode ter defeitos. Porém, o que faz da religião do Islã a religião de Deus são várias qualidades, um leque de qualidades da perfeição. Aí vamos assim pensar quais são essas qualidades, né? Isso nos leva a outro assunto, que seria os critérios para a pessoa identificar a verdadeira religião. Hoje em dia, muitas pessoas seguem uma religião, mas seguem por tradição. Outra pessoa, por exemplo, segue porque tem uma certa prosperidade, visualizou uma prosperidade a partir do momento que seguiu tal caminho ou fez tal ação.
Outra pessoa, por exemplo, se sentiu bem, tem um sentimento interno, no seu íntimo, de que isso trouxe conforto e etc. Então, tudo isso pode-se dizer que é resultado de você seguir uma religião, uma filosofia, qualquer que seja essa religião ou filosofia. Mas isso tudo não é critério para você identificar que esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. Isso não é critério, isso não é prova. Pode ser até mesmo que a pessoa ela faça uma promessa: olha, se Deus fizer para mim tal coisa, se eu concluir tal coisa, eu vou e eu quero que isso seja um sinal de que tal lugar professa a verdade. Aí acontece com a pessoa. Isso não é sinal, isso não é critério. Isso pode ser uma armadilha do Shaitan, do Satanás, uma armadilha da própria pessoa, porque nós também temos inclinação para o bem, inclinação para o mal. Então, as qualidades da religião perfeita. A primeira dessas qualidades, em língua árabe, a gente diz al-kamal. Al-kamal. Kamal é o substantivo. E a qualidade, quando você fala o adjetivo, você fala kamil. Hoje, em língua portuguesa, por exemplo, tem gente que tem o nome Kamal, Camil. Se for feminino, fala Camila. Na verdade, na origem, você fala, ou a pessoa chama Kamal, aí aportuguesando você escreve Kamal, K-A-U-C-A-M-A-L. Ou ele chama Kamil, que é o quê? O adjetivo. Então, a gente diz assim, Al-Islamu dinun kamil. O que significa essa frase? Al-Islam é uma religião completa. O que significa ser completa? Significa que ela abrange todas as necessidades que o ser humano tem. Ela abrange a crença que deve ser correta. Ela abrange a prática que deve ser uma prática correta. Abrange tudo aquilo que o ser humano necessita. E também diz com exatidão aquilo que o ser humano deve fazer e ter em sua vida. Tem uma outra palavra, acho que em português também a gente pode citar, que é o quê? A abrangência. Abrange, ou seja, que a religião é abrangente. Ela deve abranger tudo aquilo que diz respeito à vida do ser humano. A relação do ser humano com Deus, a relação do ser humano com outro ser humano, como crer em Deus, quem é Deus, como devemos nos dirigir a Ele, como devemos adorá-lo, como devemos ser realmente servos dele. No que diz respeito à crença, como crer em Deus, que Ele é o único que merece adoração, que Ele é único em suas qualidades, é sublime, não tem semelhantes, não pode ser comparado a ninguém nem a nada, e está acima de tudo e de todos, e assim por diante. Então, tem que abranger tudo isso. Não são simplesmente tipo rituais de adoração, uma palavra que a gente fala. Não, abrange também aquilo que é adoração e abrange aquilo que é crença. Aquilo que é a ação do coração, que tem que ter no íntimo da pessoa, e abrange também aquilo que é ação dos órgãos, que é as ações que a gente faz, a prática da adoração, a prática das boas obras e a abstinência daquilo que é considerado uma ação ou uma obra. Então, a gente falou completo, abrangente, ou a perfeição de ser uma religião completa e a abrangência. Ter a abrangência, ser abrangente. Por exemplo, Deus Altíssimo Seja. Da onde que a gente retira isso? Então, Deus Altíssimo Seja diz assim: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Esse versículo começa com a palavra al-yawma, ou seja, hoje. Al-yawma akmaltu. Hoje completei. Ou seja, Deus Altíssimo Seja revela ao seu mensageiro, e esse versículo é
está escrito em Surat al-Ma'idah, sura número 5, hoje completei para vós a vossa religião. E é dito que esse versículo é um dos últimos versículos revelados ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, bem próximo do fim de sua vida, alayhi salatu wassalam. Porque é conhecido que o Alcorão ele foi revelado pouco a pouco. Ele foi revelado durante 23 anos. Não é um livro que foi concedido ao mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, e ele recebeu tudo aquilo e levou até o povo, até as pessoas que viviam na sua época. Não. Foi sendo revelado aos poucos, tratando os diversos assuntos, quando era matéria de crença no início da revelação, e o mensageiro de Deus também tinha o desafio daqueles que eram idólatras e não queriam adorar somente a Deus, vinha versículos que diziam respeito a isso. Depois, no fim da mensagem, que compreende os 10 últimos anos da vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foram sendo revelados versículos que dizem respeito às regras, a leis e detalhes. Isso quer dizer completo, abrangente. Então, pouco tempo antes do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, morrer, aí vem esse versículo: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje completei para vós a minha religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E também fiz completa sobre vós a minha graça. Ni'ma significa a graça, a bênção de Deus Altíssimo seja. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa raditu lakum al-islam dina. E eu aceito para vós o Islã como religião. Na época da peregrinação e época da festa do sacrifício, é citado muito esse versículo, porque é dito que esse versículo foi revelado ao profeta alayhi salatu wassalam no dia de Arafah, que é o principal dia da peregrinação. Então Umar ibn al-Khattab, ele respondeu a um judeu que veio até ele, disse para ele: tem um versículo no Alcorão, se fosse revelado na época em que Moisés viveu, a gente ia tomar esse dia como um dia festivo. Ele falou qual versículo que é, aí ele leu esse verso: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aí Umar disse para ele: mas esse dia é um dia especial para nós, e é um dia de festa. A gente sabe quando foi revelado esse versículo. Disse, foi revelado num dia de sexta-feira, que é no ano em que foi revelado, é o dia de Arafah, quando o profeta estava entre as pessoas fazendo a peregrinação. Então, e aí isso significa com mais exatidão que cerca de 3 meses depois, Nabi alayhi salatu wassalam veio a falecer. Vamos imaginar assim, olha, hoje está completa a religião. É tipo uma despedida. Por isso, muitos dos companheiros do profeta, que a paz de Deus seja com ele, perceberam isso. E aí é dito com mais exatidão ainda, alguns sábios dizem que esse verso é o último versículo a ser revelado no que diz respeito a regras. Tipo, depois dele não tem mais regras. Não tem mais detalhes da lei, regras e etc. Porque disse, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tem outros versículos, por exemplo, dizem que o último versículo, absolutamente, sem relacionar a regras ou não regras, é dito que é o versículo onde Deus diz assim: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E temam o dia, vê, se for o selo da revelação de todo o Alcorão, vê qual que é o selo e qual que é o último versículo e a despedida. E temam a Deus por causa de um dia em que vocês irão retornar a Ele. E cada um terá conforme aquilo que fez em sua vida. Então a gente está a dizer qualidades da religião perfeita. Temos a qualidade de a religião ser completa e abrangente. Abrange a nossa crença, a nossa adoração, a nossa conduta. Então a religião tem que falar sobre tudo isso. A religião não é só ir, fazer culto, e talvez por isso
muitos grupos, muitas pessoas, antigamente e atualmente atacam os muçulmanos e também tem isso como um defeito, mas na verdade isso é qualidade de perfeição, não é defeito. O que eu quero dizer aqui que outras pessoas têm como defeito o fator de restringir tudo aquilo que diz respeito à vida da pessoa. Ou seja, a religião é um modo de vida. Não é assim, faço culto em tal dia da semana, depois faz o que você quiser. O que na tua época é conveniente é o que está valendo. Não, a religião tem algo específico. Jazakallahu khairan. Então, tem específico a crença, a adoração, a conduta, por exemplo, como adorar a Deus. Qual gênero de adoração? Oração, jejum, dhikr, dua, recitação do Alcorão e assim por diante. Conduta, a relação entre as pessoas. Por exemplo, o relacionamento com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com os filhos, com os parentes mais próximos, além desses. A relação do muçulmano com o muçulmano, a relação da pessoa que é muçulmana e como ele deve tratar bem aquele que não é muçulmano também, dependente da crença dele. Cada um tem o seu direito e seu dever. Enfim, então essa é uma qualidade. A gente disse qual é a qualidade? Completo e abrangente. Completa, a religião completa e abrangente. Uma outra qualidade importante que também diz respeito à religião que é de Deus, que a religião ela é geral para toda a humanidade. Al-umum. E até mesmo o profeta alayhi salatu wassalam especificou isso como algo que é especial da profecia dele. Tipo, nós cremos que o Islã é a religião que Deus revelou a todos os mensageiros. É a mesma religião. A religião de Deus é uma só. Só que o ser humano depois mal entendeu e interpretou a maneira dele e formou o que a gente pode chamar dos ismos. Entre aspas, ismo e tal. Filosofia humana. Ou pode ser uma religião que tinha origem como original de Deus e pura de Deus, e é o monoteísmo islâmico, e depois ela foi transformada e transferida para ser aquilo que existe hoje de religiões. Então, uma especificação da profecia do profeta alayhi salatu wassalam, ele disse assim: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Am significa geral. Ele disse assim: os profetas antigamente eram enviados ao povo deles em específico. Ou seja, tal profeta ele foi enviado somente para o povo dele, somente para aqueles que viviam naquele território, ou eram daquele país, ou daquela tribo, ou daquele local conhecido. Então, كان النبي يبعث في قومه خاصة. Então, os profetas antes de mim, antigamente, eram enviados para o povo deles em específico. Khassa significa especial, específico. Aí ele disse depois: وَبُعِثْتُ, e eu fui enviado, إِلَى النَّاسِ, para todos os humanos, عَامَّ, em geral. Então, uma das qualidades da religião, do Islã, hoje, é que Al-Islam am li jami' an-nas, para toda a humanidade. Eu vou dar um exemplo que é muito simples, mas que também é muito mal entendido. Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Hoje, a religião que é atribuída a Jesus, conforme o Evangelho, e hoje as pessoas que seguem a religião que é atribuída a Jesus, que é o cristianismo, seguem a Bíblia. Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele foi enviado a um povo em específico. Mas hoje, a religião denominada cristianismo, ela ultrapassou o território
desse local onde Jesus foi enviado. Então, foi enviado para quem? Para os filhos de Israel. Ou vamos dizer, para os israelitas. Porque ele era israelita, ele é descendente de Davi, que a paz de Deus esteja com ele. Ele foi enviado somente para o povo dele. Aí depois é que vieram aqueles que entenderam que, olha, não, devemos levar o evangelho para todo o mundo. Mas Jesus nunca falou, levem o evangelho para todo o mundo. Aí, no Alcorão, a gente lê isso. A gente lê, Jesus disse ao povo dele, Inni Rasulullahi ilaykum. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. Eu sou o mensageiro de Deus enviado a vocês. E aí, até dentro da Bíblia também, tem a mulher samaritana que veio até Jesus. Aí ele disse para ela, vai, e não atendeu ela. E disse o quê? Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Outra qualidade também muito importante é a eternidade. Al-Baqa, que a religião ela é permanente e eterna até o fim dos tempos. Ela vai permanecer mesmo que tenha poucos seguidores, que tenha muitos seguidores, mesmo que toda a humanidade seja muçulmana, que 1% seja muçulmano, não importa, a religião ela permanece. E aqui a gente se transfere para outra qualidade, permanece como? Aí vem a qualidade da originalidade, ou se traduzirmos com outra palavra, da pureza. Ou seja, a religião permanece assim como ela foi revelada, sem deturpação, sem alteração, sem adição, sem diminuição. Aí tem os versículos sobre isso, que são muitos. Por exemplo, Deus Altíssimo seja disse, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Então a gente citou qualidades, citou que a religião verdadeira de Deus, ela deve ser completa, abrangente, deve ser geral para toda a humanidade, não específica para algum grupo, e deve ser também eterna e pura, original, assim como foi revelada por Deus Altíssimo seja. No que diz respeito a ser completa, a gente finaliza com isso. A gente, por exemplo, tem a adoração. A adoração ela é bem definida, é muito importante isso, que a adoração a gente entenda bem. O que é a adoração? A adoração é tudo aquilo que agrada a Deus Altíssimo seja e Ele determinou que deve ser realizado pelo ser humano. Então é aquilo com o qual você se dirige a Deus, adorando a Ele e obedecendo. Faz parte da abrangência e da perfeição da religião que, olha, não é só o assunto da adoração aparente. Em língua árabe tem al-ibada, é um termo, al-ibada. Ibada a gente traduz como adoração. Por exemplo, ana usalli, eu rezo. A reza é uma adoração. As-salatu ibada. A oração é uma adoração. O jejum é uma adoração. As-siyamu ibada. Então são ações consideradas adoração e são aparentes. É algo que você faz, que você realiza. Agora tem uma outra palavra com um outro sentido que é muito importante também, que diz respeito à adoração, que seria al-ubudiyya. Vem em língua árabe, inshallah ta'ala todos nós tenhamos a condição de aprender a língua árabe, é muito importante. Você vê a mesma raiz, ibada, ubudiyya. Eu pronunciei as mesmas letras, porém com acentuação diferente. Acentuação que eu quero dizer, ba, bu, tal. Então, ibada, adoração. Ubudiyya significa servidão. E a raiz é a mesma. É abada. Abada. Abada é adorou. Foi servo. Então,
Al-ibada abrange aquilo que você externa. Você reza, você faz com os seus órgãos, você se movimenta, você fala, você lê, certo? Al-ubudiyya é aquilo que é no íntimo. Al-ubudiyya, vamos traduzir como servidão, é aquilo que você tem dentro do seu coração. Al-ibada tem um começo e um fim. Você reza, por exemplo, eu rezo. Eu começo a oração e daqui a 5 minutos eu acabo. Terminou. Tem começo, tem fim. A servidão é algo que não se separa da pessoa, não se separa do servo, não se separa do ser humano. É algo que está com você constantemente. Então, al-ibada tem começo e tem fim. Al-ubudiyya, ela é constante. Al-ibada tem começo e tem fim. A adoração tem começo e tem fim. Al-ubudiyya, a servidão, é constante. Ou seja, constantemente é parte da crença, da religião e é obrigação do ser humano ele reconhecer que é servo de Deus. E isso está no coração. A servidão não é algo que se externa. Tipo, servidão, eu tenho que mostrar humilhação. Aí vamos supor, vem alguém e inventa alguma coisa, fala, para mostrar humilhação você tem que andar de roupa rasgada. Para mostrar que você se humilha a Deus, que você é servo a Ele. Não, isso não faz parte da religião. E é isso que a gente quer dizer com qualidades de perfeição, que é completa, que é abrangente, que é definida, que é eterna, que é pura, original, assim como Deus revelou ao seu mensageiro. Não abre espaços para esse tipo de pensamento. Servidão, então você tem que fazer tal coisa para mostrar isso. Não, já está estabelecido na religião como é. Então é importante a gente tratar disso, tratar das nossas ações externas, daquilo que a gente faz em movimento com os órgãos, e isso é a adoração. E tratar também daquilo que diz respeito ao nosso íntimo, aquilo que a gente tem no coração, aquilo que a gente tem de sentimento. Então a servidão é íntima, é algo íntimo, é algo com o qual você se dirige a Deus de sentimento de ser seu servo. E aí isso reflete no externo, reflete na prática, reflete naquilo que a gente faz. Eu vou dar um exemplo aqui sobre algo que certo dia uma pessoa muito importante uma pessoa que faz parte até mesmo do estabelecimento da religião. Isso é atribuído a ele, pode ser atribuído a alguns sábios também. Esse episódio que eu quero dizer. É narrado que Umar, radiyallahu anhu, e alguns relatos narram que é outra pessoa, mas a questão, o mais importante é a questão, que é algo correto. O que aconteceu com Umar? Ele viu um homem, yatamayalu fi mishyatih, um homem que andava com vagareza. O que eu posso falar em português? Ele dava uma de coitado. Andava assim, mostrando, não é humildade, mostrando humilhação. Aí, bateu nas costas dele e disse para ele, anda direito. Porque al-khushu', ou seja, a devoção, porque, por exemplo, al-khushu', essa palavra, Deus Altíssimo seja diz no Corão, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Triunfaram aqueles que são crentes. Aí depois citou as qualidades dos crentes. Quem quiser ler em Surat al-Mu'minun, uma sura que chama Sura dos Crentes. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
triunfaram aqueles que são crentes. Aí o versículo seguinte, a primeira qualidade, aqueles que em suas orações são khashi'un, são devotos. Aí Umar viu esse homem andando de uma forma assim, viu que é simulação, que não é assim que ele anda naturalmente. Aí ele bateu nas costas dele e disse para ele, anda direito, porque al-khushu', a devoção é no coração e não nos órgãos do corpo. A devoção é algo que é dentro do coração. Você é concentrado na oração, você é devoto a Deus dentro de sua adoração. Não é você chegar e simular e dissimular, abaixar demais a cabeça, é de maneira natural. Sim? Então é importante isso. Então a gente finaliza aqui, a gente falou sobre algumas qualidades da perfeição da religião e fez alguns comentários. Se alguém tiver alguma pergunta ou qualquer comentário, a irmã aqui escreve, Allah dos íntimos dos peitos é conhecedor. Deus conhece aquilo que está nos nossos corações, sim. E isso também é um versículo que se repete muito no Alcorão. Wallahu alimun bidhati sudur. E Allah é conhecedor daquilo que tem nos corações. O Islã é a religião perfeita e é o nosso código de vida. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Se não tiverem, eu vou continuar mais. Não? Uhum. Tá. E se falando de perfeição, também devemos citar, quando falamos de perfeição, sobre versículos onde Deus Altíssimo revela qual que é a missão da mensagem, qual que é a missão do mensageiro. E isso a gente constrói na nossa vida de adoração a Deus Altíssimo no nosso desenvolvimento religioso. Vejam o que Deus Altíssimo disse: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Deus fez mercê aos crentes, ou seja, Deus abençoou as pessoas que são crentes, que creram na mensagem de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Por quê? Aí citou 3 missões que a mensagem tem. 3. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Então, a primeira qualidade, por ter enviado a eles um mensageiro que é deles mesmos. Se a gente interpretar que está falando aos árabes, em primeiro lugar, que é deles mesmos, que é árabe como eles, ou que ele é ser humano como todos os seres humanos a quem é dirigida a mensagem. Então, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Deus abençoou aos crentes ao enviar para eles um mensageiro que é ser humano como eles, ou que é dos deles. Aí agora, primeira missão, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, que recita para eles os seus versículos. Ou seja, ele lê, pronuncia aquilo que é revelação de Deus a ele. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Depois a segunda missão, وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, e ensina para eles o livro e a sabedoria. E a sabedoria aqui, al-hikmah, é interpretada como tudo aquilo que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, viveu, aquilo que é a sunnah. Ou seja, a segunda missão é o ensino. Então, ler, recitar para eles os versículos de Deus. 2, yu'allimuhum, ensina a eles o livro e al-hikmah, e a sabedoria.
Depois a terceira missão, wa yuzakkihim. Yuzakkihim significa e os purifica, ou os desenvolve. Então, temos 3 missões, ou 3, vamos dizer, etapas de desenvolvimento para nós. Você ler, você aprender ou ensinar, e aí depois você se desenvolver, se purificar cada vez mais. Aí depois o selo do versículo, in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Enquanto antes disso, eles estavam em evidente perdição. Ou seja, se não tem mensagem, não tem orientação, o ser humano, o que ele faz? Ele se perde. Ele adora ídolos, a imagens, a pedras. Ele estabelece leis que são injustas e assim por diante. Então, subhanallah, por exemplo, só a gente lê? Não. A gente deve aprender, ensinar. E aprender e ensinar basta? Esse ensino, esse aprendizado deve levar a gente ao desenvolvimento, a tazkiyah. E tudo que a gente faz de oração, de adoração, de leitura, isso faz com que a pessoa se purifique cada vez mais. Para entender mais o que é a tazkiyah significa a gente se abster de tudo aquilo que é qualidade ruim e adquirir tudo aquilo que é boa qualidade. Então você tira do coração tudo aquilo que é ruim e introduz aquilo que é considerado bom. Por exemplo, tira a descrença, tira a hipocrisia, tira a avareza, tira a inveja, o rancor, e você absorve o quê? A crença, a sinceridade, a bondade, a generosidade, e assim por diante. A tazkiyah tem que purificar o coração e purificar a ação. Na ação, por exemplo, tudo aquilo que a gente conhece a partir da leitura, quando disse, olha, yatlu alayhim ayatih, lê os versículos, wa yuallimuhum, ensina a eles. Então a gente ouviu e a gente aprendeu. E aí isso para quê? Para desenvolver. Aí tudo aquilo que eu ouvi e li que é bom e aprendi que é bom, eu tenho que adquirir e tenho que me elevar. Até o Sheikh Abd Salam dizia, depois da oração anterior do Dhuhr, assim, uma palavra assim simples sobre o que? Sobre isso, que é a tazkiyah. A tazkiyah tem dois pontos importantes. Que a pessoa, ela se abstenha ou retire, ou se livre de algumas coisas, e que absorva e assimile outras. E isso acontece naturalmente. Não é? O cidadão vai falar, não, eu vou esperar, quando eu já tiver com tudo limpo, eu começo a introduzir. Não. Você se abstém disso e vai adquirindo isso. Você se abstém de tudo aquilo que é considerado idolatria, adoração a alguém além de Deus, e adquire a adoração unicamente a Deus. A pessoa, ela tem um pouco de avareza. Ela quer se livrar da avareza totalmente para depois ser generoso? Não. Se livra de parte disso e não tem cálculo, não tem um termômetro, não tem uma medida, não tem um peso. Tipo, deixa eu ver quantos metros de hipocrisia eu tenho no coração. Quando eu tiver com 0, eu começo a ter o que? Sinceridade. Não tem como medir. Mas você o que? É isso que está no seu sentimento. Você sente e vai adquirindo, inshallah ta'ala. A pessoa, então, ela deve sempre se abster do que é ruim e adquirir aquilo que é bom. Aquilo que é construtivo e desenvolve, inshallah ta'ala, a crença e a adoração. Esse exemplo de você se abster e você adquirir. Por exemplo, quando a gente faz o testemunho de fé. Eu adoro somente a Deus, certo? Aí eu vou fazer o testemunho de fé tornando-me muçulmano. O que a gente fala? A gente fala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E é a frase que mais Deus
ama. Você repetir, dizer La ilaha illallah. Até o zikr, o que é? A lembrança de Deus, é traduzido assim, mas é aquilo com o qual você lembra de Deus, é uma adoração a Deus. Você dizer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, La ilaha illallah. Todas são palavras importantes e bonitas, que agradam a Deus e a pessoa se eleva com isso. É uma nobre adoração. Mas absolutamente a mais importante dessas dessas palavras, é dizer La ilaha illallah. Afdalu dhikr, La ilaha illallah. A melhor palavra para se lembrar de Deus, La ilaha illallah. Vê, La ilaha illallah tem abstinência e assimilação. Ou seja, você se abster de algo e você assimilar, adquirir algo. Você negar e depois você afirmar e confirmar. A gente diz o que? Na negação, diz La. La é o que? Se a pessoa fala La, o que é La? Não. Não em árabe é La. Tá. A gente diz La ilaha. Ilaha é divindade. Ou seja, em português, Deus com letra minúscula. Por exemplo, qualquer ser que é adorado, você pode chamar de Ilah. Por exemplo, você fala, o Ilah daquele povo é o sol, eles adoram o sol, eles têm esse costume. Né? Então, a divindade daquele povo é o sol. Tem gente no mundo que adora a lua, tem gente que adora o fogo, tem gente que vê Deus em determinado objeto e assim por diante. Tem gente que adora animais, adora a natureza e assim por diante, não é? Então, a gente fala Ilah. Então, você agora faz uma negação. Vamos lá. Você diz, não existe divindade. Se a pessoa para aqui, você chama essa pessoa de quê? Qual é a denominação que essa pessoa vai ter? Ele está falando, não existe Deus algum. Ele é descrente, ele é ateu. Mas aí agora você fez a negação. Agora você tem que fazer o quê? A afirmação. Né? Aí você diz, a não ser Allah. La ilaha illa Allah. Então, o significado não existe, não significa que não existem divindades. Existem divindades que são adoradas, mas são adoradas sem merecer. São divindades inventadas, fabricadas, produzidas pelo ser humano. Agora, significa então o quê? Para o significado ser bem entendido e completo, para quem não é muçulmano, por exemplo, você explica o quê? Você fala para o amigo que não é muçulmano, que às vezes assiste a gente, acompanha a gente, você fala, não existe divindade que merece adoração, aí coloca esse pormenor. Não existe divindade que merece adoração. Porque se falar, não existe divindade, não está vendo? Tem Cristo, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. É uma divindade adorada em vez de Deus. Para nós, é uma divindade que está sendo adorada sem merecer. Ele é ser humano e está sendo adorado. Quando deveria ser adorado somente Deus. Mas então existe outras divindades além de Deus. Tá, então vamos colocar o detalhe. Qual que é? Que merece adoração. Então vamos lá. A palavra com a qual a pessoa entra na religião e faz o testemunho de fé, o que? É negar e confirmar. Aí diz, não existe divindade que merece adoração, vírgula, a não ser Allah. A não ser Deus com letra maiúscula. Mais fácil, não existe Deus, aí escreve esse primeiro Deus com letra minúscula, vírgula, a não ser Deus, aí escreve com letra maiúscula, Deus o Criador. Não existe divindade, a não ser Deus o Criador. Então aqui a gente negou
a gente se absteve, a gente retirou e assimilou, absorveu. Também, no que diz respeito à prática, eu deixo, por exemplo, a mentira e sempre assimilo e faço e realizo a verdade e falo a verdade. No que diz respeito a dizer La ilaha illallah também, até mesmo essa palavra, que é a palavra que Deus escolheu para ser a palavra principal da adoração a Ele, a palavra da religião dele, a palavra mesmo é milagrosa, sabiam? Você percebe, falando em língua, esse é o nível mais alto de confirmação. Como? Vamos explicar. Por exemplo, eu digo, eu creio em Deus único. Ou eu digo, eu só adoro a Deus. Tá certo, é válido. Só que tem uma pessoa que pode dizer, eu só adoro a Deus. Sim? Mas pode ser que em outro momento ele adora alguém além de Deus. Ou se ele fala, eu adoro a Deus, aí você fala, olha, ótimo, tá certo, mas isso não é completo e não é válido. Por quê? Ele falou, eu adoro a Deus, mas só que ele adora junto com Deus outros deuses. Por exemplo, hoje tem a crença a crença que diz para você, olha, adoramos a Deus, só que também adoramos ao santo fulano porque ele é intermediário entre nós e Deus, faz a nossa oração chegar, ele atende as nossas orações no céu e assim por diante. Então, o mais alto nível de crença, o mais alto nível de confirmação da unicidade de Deus é o quê? Você negar e depois confirmar, reafirmar e confirmar e reafirmar. Então, por isso, para ser muçulmano, tem que negar tudo que é adorado além de Deus. Entra nisso tudo e todos. Então, isso diz respeito àquilo que a gente estava citando do versículo, onde Deus cita a bênção que Ele dá à humanidade quando envia um mensageiro. Então, finalizando e selando, a gente cita de novo. Quais são as três missões da mensagem? E também devem ser 3 missões nossas, na nossa vida. E até mesmo também, quando a gente quer ajudar os outros a conhecer a religião, também tentar abranger essas 3 coisas. Iniciar pela primeira, segunda, terceira. E até mesmo no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, seguir esses 3 pontos, esses 3 passos, ter essas 3 missões. Então disse o que? Yatslu alayhim ayatih. Recitar, primeira missão, recitar. Segunda missão, ensinar. Ou quem não ensina é aquele que aprende. Então, aprender e ensinar, para ser mais objetivo. E depois, e aí disse, yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ensinar a eles o livro e a sabedoria, o Alcorão e a sabedoria. E 3, yuzakkihim, purificá-los e desenvolvê-los. Nunca a pessoa deve parar de se desenvolver. Desenvolver a crença em seu coração, se sentir melhor, ter a crença dentro de seu íntimo e desenvolvê-la, porque a crença ela diminui e ela aumenta. Tem que ter atenção nisso. A gente não tem a crença como algo estável, acabou. Eu tenho um pacote de crença, introduzi e já estou feito. Não. E aí diminui com a minha assimilação da religião e a minha prática da religião. Aumenta com isso. Diminui se eu deixar. E então sempre seguir esse desenvolvimento, esse crescimento em tudo aquilo que a gente crê, em tudo aquilo que a gente faz, inshallah ta'ala. Eu agradeço a todos que estiveram com a gente e a gente se encontra na próxima aula, inshallah, que é terça-feira às 20, e temos a live também na quinta-feira. Jazakumullahu khairan. Sheikh, desculpe minha falta, estou gripado, meu marido doente, inshallah, semana que vem irei. Bem-vinda, irmã Samira, que Deus cure o seu filho e que seja, inshallah, como a gente diz quando tem alguém doente, mesmo que seja uma doença pequena, uma gripe, diz o quê? Tahur, ou seja, que seja para purificar.
Tahur, inshallah. A gente tem essa nossa aula aqui na mesquita em São Bernardo, todo sábado às 14h30. E aí a gente também grava para quem está conosco à distância. Jazakumullahu khairan. Até a próxima aula, inshallah ta'ala, na terça. Barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.